Vamos lá? Olha, a conversa hoje vai estar boa, hein? Porque o nosso convidado, ele é filósofo, ele é professor, ele está nos jornais e na TV e acaba de lançar o livro Política no Cotidiano. Chama lá, Diguinho. Entrou modelando, hein? Que maravilha. Entrei sim, graças a Deus. Tem coisa que eu posso é fazer isso, pelo meu porte, tanto do rosto quanto do corpo. Nossa, humilhou. Meu porte. Que ótimo, né? Que novidade boa você trouxe. Bom, vou chamar. É pra chamar, né? Quem vai chamar? Vai lá, Diggs. Boa. Luiz Felipe Pondé! Grande Pondé! Yeah! Tá divulgando o livro Política no Cotidiano, é o seu mais recente livro? Eu lancei 2 livros nesse período. Na pandemia foi 2 livros já. Ano passado teve alguns, mas esse ano, Política do Cotidiano, é o último que eu escrevi. Eu, inclusive, acabei de escrevê-lo durante a minha Covid. Você pegou Covid? Peguei muito light, assim. Pegou Só perdi light. o paladar. Voltou já? Logo depois, foi só uma semana. Que bom. É meio desesperador você querer comer e não sentir gosto, né? Eu sentia gosto de areia. Gosto de areia. Só não em sorvete e fruta gelada. Agora, se você, muito louco isso. Se você comer farofa, vai ser comer areia de fato. Coca-Cola tinha gosto de areia. Coca-Cola gosta de areia. Café. Você já comeu areia antes? Não, mas a gente imagina como deve ser. Olha aí, é esse livro Política do Cotidiano. Puta merda. Eu, Pondé, sempre gostei de política, mas eu nunca estive tão de saco cheio de ouvir falar do assunto. Você acha que as pessoas também estão enchendo o saco? Porque teve um boom. Política. Eu sou de direita, sou de esquerda, vamos lá, blá, blá, blá. Agora já deu no saco, né? Eu acho que teve um boom disso, principalmente final do governo Dilma, impeachment da Dilma, período do Temer, eleição de 18, e daí aconteceu um certo cansaço mesmo. Muito. Primeiro para a catástrofe que é o Bolsonaro, sim, e depois essa coisa de que de repente a gente volta para o PT, isso, e que é uma outra catástrofe, então, e esse sentimento de uma certa impotência, né, Danilo? Em relação à política partidária. Exatamente. Qual que é a solução? Porque eu não aguento mais. Tem solução? Olha, nunca tem solução plena, né? O que pode acontecer, por exemplo, vou desenhar um cenário hipotético, sim. O Lula não quer que o Bolsonaro seja impedido, de jeito nenhum. Ele quer enfrentar o Bolsonaro em 22, porque ele sabe que a chance dele vencer é muito grande, olhando daqui para lá. Então, se o Bolsonaro derreter a ponto de que ele não passe para o segundo turno e passar algum outro nome que, a essa altura, basicamente, se não for Lula ou Bolsonaro, provável que seja menos ruim, aí há alguma chance, se você entender solução, como não ter que aturar o Lula de novo, nem o Bolsonaro. Aí pode ser que aconteça alguma opção, nunca perfeita, nunca ideal, mas talvez menos ruim do que essas duas. Quando que o Brasil vai sair desse inferno de ter que escolher o menos ruim toda vez? Toda vez é a luta. Toda vez, quem eu vou votar? Quem é o menos ruim no momento? É sempre isso. Então, eu vou te dizer, Danilo, essa é uma experiência que não é só do Brasil, né? Eu lembro, na eleição dos Estados Unidos, Biden e Trump também, mas eu lembro especificamente quando eu morava na França para o doutorado, foi uma eleição para presidente. A França é um regime semi-presidencialista, né? Tem um presidente por 7 anos, que tem bastante poder, e tem o primeiro-ministro. E no segundo turno foi o Chirac e o Le Pen, para o segundo turno. E eu lembro que a campanha da esquerda, especificamente, que não gostava nem do Le Pen nem do Chirac, era basicamente o seguinte: contra o facho, voter l'escroc, que a tradução seria contra o fascista, vote no escroto. Então, assim, né? Então, que é uma situação que você também fica
numa certa crise, afinal de contas, nunca tem uma opção que você de fato olhe com os olhos. É claro, para o PT, Dilma, Lula sempre foram opções que enchiam os olhos, né? Agora, eu não, graças a Deus, não sou inteligente, eu não quero ser nada que eu não sou. Eu sou simplesmente um homem comum, não sou nada além disso. Para o homem comum que eu sou hoje, na posição que eu estou, e cara, que eu tinha antes lá em Santo André, sempre foi essa a minha visão. Sempre foi o menos ruim. Nunca achei que tinha um bom. Quem é a eleição agora? É o menos ruim esse aqui, né? O outro está há 12 anos lá, já aparelhou tudo, esse aqui é o menos ruim. Agora quem que é o ruim? Agora é ele que está aparelhando tudo, o menos ruim é o que vai vir depois, porque vai começar a aparelhar tudo de novo. Então, eu sempre fui o menos ruim. E essa eu acho que é a visão da maior parte do homem comum. Como que pode um país onde todo mundo a grande população é o mediano, é o homem comum, do qual eu me enquadro, idolatrar tanto políticos? Porque, ao mesmo tempo que todo mundo quer o menos ruim, existe também uma idolatria a políticos muito grande. Idolatrava o Lula, agora idolatra o Bolsonaro, o próximo acho que vai, sei lá, se vai ser idolatrado de novo. É uma idolatria. O pessoal, ao invés de fiscalizar, ao invés de pegar no pé, ao invés de falar, ó, meu filho, você prometeu 10 coisas, fez 2. Sim. Em uma empresa, se eu prometer 10 coisas e fizer 2, eu sou demitido. Mas deixa ele porque o outro é pior. É uma idolatria. De onde vem a idolatria pelo político? Vem do componente racional que está presente na política, que também está presente na religião. Política e religião sempre estiveram juntos, né? Aquela área fanatismo. É a área que a gente chama de fanatismo, quando você tem um objeto, uma pessoa, um Deus, um partido, porque no caso do PT, o PT como partido também foi muito idolatrado, né? E depois ele foi um pouco sugado pelo lulismo, como fala o André Singer, porque o PT não tem quadros. O Haddad ensaia em ser uma opção posterior ao Lula. E assim, então, o ser humano tem essa capacidade, sempre teve desde a pré-história, de identificar gurus ou figuras espirituais, divindades. Esperança messiânica na linguagem judaico-cristã. Esperança messiânica. Que vai vir o cara aí... Que vai resolver tudo. E aí, mas é uma relação infantil, né? Como toda relação irracional, O político tira bastante vantagem disso, né? Você vê hoje os dois lados, um lado fala assim, bom, se não for eu, o outro vai... Eu sou o cara que vai salvar o Brasil do comunismo, ou o outro vai salvar o Brasil do fascismo. São sempre cenários apocalípticos e é sempre o político de cada extremo que vai salvar o apocalipse, né? Achar que o Brasil está sob ameaça comunista é um pouco ridículo, né? Assim, de que quando os bolsonaristas hoje chamam comunista qualquer um que critica o Bolsonaro. Isso é verdade. Né? E assim, agora... Assim como todo mundo que critica o PT é fascista. Como há muito tempo o PT já fazia isso. Já fazia. Aliás, o pessoal fala de fanatismo, mas aprenderam bem com... Cara, o outro lado. Quem inaugurou esse ambiente político no Brasil foi o PT. Sem dúvida. Foi o PT. Eles começaram com nós contra eles. Exatamente. Quem não é nosso é do mal. É fascista, é racista, é escroto, é machista. É só que a memória social é sempre curta, né? Mas quem está um pouco aí no ramo, como eu e você já há algum tempo acompanha isso, a gente sabe muito bem que foi o PT que estabeleceu essas bases, dessa política polarizada, da demonização de quem não está com você, da tentativa de fechar os canais de viabilidade, de trabalho, de inserção daqueles que não estavam com o PT. Agora, o PT, que sabe comer com garfo e faca, em comparação ao Bolsonaro, e tem todo um pensamento público orgânico de intelectuais, jornalistas, ali trabalhando junto. Então, passe essa imagem, mas veja que o Lula não se conteve e falou de, regular a mídia de forma democrática. O que é criar mais um balcão de corrupção, né? Exatamente. E fala que tem que tirar o Bolsonaro, que o Bolsonaro ameaça a liberdade de expressão. O que você vai fazer? Vou regular a mídia. Vou fazer censura. Pondaí, por que você acha que o PT é um partido de intelectuais ao invés de ser um partido realmente de trabalhadores? Não, historicamente, é claro que o PT tem uma base no sindicalismo dos anos 70, dos anos 80, como a gente acompanhou, né, o final da ditadura e tal, nasceu do sindicalismo. Mas quando eu falo que tem uma base de intelectuais orgânicos, é porque isso está na universidade e nas redações. Por quê? Porque a ditadura no Brasil, como ela foi uma ditadura identificada com a direita de então,
foi a manifestação da Guerra Fria no país. Então, ali, os Estados Unidos estava muito preocupado com a América Latina. Hoje, os Estados Unidos está cagando para a América Latina. A única coisa que ele não quer é latino-americano lá. Agora, se a gente se mata aqui, ele não está nem aí para isso. Como estava nos anos 60 e 70, por conta da Revolução Cubana, do perigo da contaminação soviética e depois chinesa. Até por preservação geográfica, né? Total. Os Estados Unidos tinha medo de ficar cercado de comunismo, porque começou em Cuba. Imagina que vem para a América Latina. Imagina se o Brasil virava um aliado da União Soviética com o tamanho que o Brasil tem. Juntando Brasil e Argentina, engole quase a América Latina inteira. E o México. Então, você teve há uma tendência histórica de intelectuais e acadêmicos estarem à esquerda. Essa tendência histórica surge por volta do século XIX e que é uma crítica aos abusos do capitalismo do XIX, à utopia socialista, à ideia de que o intelectual é reformador da sociedade, ele é crítico do status quo. Juntando com o histórico recente do Brasil, né, da ditadura, então a esquerda sai tendo bastante domínio, soft domínio, eu quero dizer, um domínio dentro da instituição acadêmica. O que é fato, todo mundo de humanas sabe disso. Aparelharam, em outras palavras, aparelharam a universidade, é aparelharam o meio artístico. As redações. Frequentemente bem hipócrita, né? As redações. Totalmente. As redações de jornal. É isso que eu me referia como um pensamento público orgânico que, uma vez o PT voltando ao poder, ele volta a se manifestar. Sem dúvida. E eu quero ver o que vai dizer, por exemplo, com a tese da democratização da mídia, que é basicamente o seguinte: você quer manter seu conglomerado de mídia? Pague tanto. Bom, vamos mudar de assunto aqui, que você tem um canal no YouTube, vamos ver. Para além do entendimento de amor romântico e tesão como desejo sexual, e você entender tesão mais no sentido nietzschiano, digamos assim, do eros nietzschiano, que é um tesão pela vida, um gosto pelas coisas que você faz, então aí eu acho que amor e tesão, nesse sentido, eles andam muito junto um do outro. Esse é o seu canal do YouTube. Sim. Você sempre falou muito de sexo, sexualidade, amor, relacionamento e também muito sobre política. Hoje em dia, você acha que o pessoal tem te procurado mais para saber opinião política ou de relacionamento, de sexo? Olha, Danilo, hoje mesmo a gente gravou uma série de vídeos, né? Para o canal que vai subir nos próximos dias. Então, os dois terrenos continuam perguntando. As duas coisas. As duas coisas. Continuam se perguntando sobre afeto. Hoje mesmo tinha uma pergunta interessante, que eu não gravei a resposta, que era o que dizer para uma mulher para conquistar ela? Que é claramente a pergunta de um ingênuo, né? De alguém que está começando no ramo, porque não tem fórmula, né, isso que eu ia falar, você já descobriu? Não tem fórmula, né? E, assim, umas vão dizer para você, fica quieto, porque se falar muito vai falar merda. A outra vai dizer, olha, qualquer merda depende do estado de espírito dela. Ele é frio comigo, ele me dá tudo. Então, não gente, tem assim... é só pagar um lanche. Tá tudo só pagar um lanche? Não é não, porque o que eu mais pago é janta. O que eu mais pago é janta. Eu isso não resolve pagar nada. um lanche. E não é janta barata, não. Eu pago lanche. janta cara. Janta cara das boas, não é isso aí que resolve, não. Não, depende. Se for gata de baixa renda, não. Agora, então, pessoal, os dois maiores interesses quando te procuram é sexo e política. Não é só isso, mas aparece muito. Amor, sexo, política. Também tem um outro território que tem aparecido, que é o tema da ansiedade e da angústia. Ah, isso aumentou muito por causa da pandemia. Tem aparecido, Depois da pandemia aparece muito, Eu escrevi, saiu no começo da pandemia um livro sobre ansiedade que eu escrevi, mas que eu escrevi antes da pandemia. Ele saiu no começo da pandemia por acaso. Muita gente achou que eu escrevi por causa da pandemia. Nada a ver. Aumentou, você percebeu? Sim, tanto que tem mais gente perguntando esse tipo de coisa. Todo mundo que vê o Pondé, eu mesmo penso, pô, o Pondé é foda, o Pondé é filósofo, é um cara sábio, é um cara... Tal. Você passa por esses problemas que quem não é filósofo passa, tipo ansiedade? Todo dia. Eu não sou muito ansioso em relação, sei lá, eu não fico pensando
onde eu vou estar daqui 3 anos, Mas sabe? a filosofia te ajuda a não passar por vários problemas que nós, réis mortais, passamos? Olha, sim e não. Sim, a filosofia ajuda, por exemplo, depois de um certo percurso. Se você é um filósofo de 25 anos, acho que não. Mas não é só a filosofia é acompanhado da experiência de vida. Então, por exemplo, um certo desapego, a percepção de que o mundo hoje faz você babar em cima de sucesso, de metas, métricas. Há todo um recurso na história da filosofia que ajuda você a pensar esse tipo de coisa. Desde a Grécia, a importância de um certo desapego com relação aos marcadores do mundo, como a gente fala, marcadores de sucesso, reconhecimento. Então, a filosofia ajuda isso um pouco. A filosofia não ajuda muito em relação com mulheres. Você está sempre se fudendo. Piora. Eu não sei se piora, mas você está sempre se fudendo de alguma forma. Está sempre indo para um lado, ela está indo para o outro. Não adiantou ainda. Não, aí somos réis mortais. Não apareceu ainda. Você está na TV Cultura com o programa Linhas Cruzadas. Vamos ver. Você não liga a mínima para suas cursos. Você tem um canal que é muito forte, vai muito bem, tem muitos views. Você não liga a mínima para essas métricas? Não. Não ligo a mínima. A gente uma vez já conversou disso lá atrás e tem até um dos primeiros programas teus que eu fui, que eu falei que eu não lia comentários dos leitores da Folha. Cara, isso deu um pau enorme com os leitores, porque eu falei que eu não estava preocupado com o que eles pensavam, né? Ficaram chorando. Foi, acho que é a primeira vez que a gente conversou. Foi lá na Band ainda. Foi na Band ainda. Agora é tarde. Lá Exatamente. Eu te falo, 2012. É, por aí, assim. Foi 2012. E aí, porque eu falei exatamente isso, assim. Veja, o canal no YouTube, eu respondo perguntas de seguidores. Então, não é que eu não ligo para os seguidores. Os seguidores fazem perguntas. Todo vídeo do YouTube, 99%, eu estou sempre respondendo a pergunta de um seguidor. Então, se você fez a pergunta, você vai reconhecer. Eu não vou falar teu nome, mas eu vou dizer, olha, a pergunta tal... Então, essa é a minha relação básica com os seguidores. Outra relação é, eles pediram que eu fizesse cursos, que eu vendesse cursos. A gente criou cursos. Como faz para fazer o curso? Então, tem o meu... Agora eu não lembro como é o nome. Você não liga mesmo para as métricas, mas, pessoal, você vai lá no Instagram do Pondé. Põe no Estilo Pondé lá que vai aparecer. Vai lá no Instagram do Pondé, manda uma DM. Quero saber seus cursos, aí vai responder. Então, as meninas da DOCA vão responder certinho, que elas administram tudo. Então, assim, mas a gente começou a fazer curso porque eles pediram. Então, eu tenho uma relação com os seguidores e quem me segue já há muito tempo já sabe disso. Mas eu não tenho relação com as métricas, como você bem colocou. Você fica fazendo superchat, já fez isso? Você entra ao vivo e você começa a falar assim, quem quiser que eu responda a pergunta, dá R$50 aí. Não. Você não faz isso? Não, não faço isso. É meio picareta isso, né? Pela descrição que você deu, parece meio picareta. Entendeu, Diguinho? Isso que você faz toda madrugada. Que você entra lá. Não. Olha aí. Ele faz isso? Ele não para. Esse aqui, ele rouba a música do De Noite e fala, quem me der R$100, eu falo o seu nome na vinheta do De Noite. É verdade. Ele vende propriedade que não é dele, esse desgraçado. Pô, isso Ontem completou 100 vendas de abertura do De Noite. R$50 cada uma. Quanto eu ganhei nessa? Nada. E vai ser... Você é um vagabundo. Ele faz isso mesmo, pô. É mesmo? Ele faz isso vagabundo, mesmo. É um vagabundo mesmo, é isso aí. Olha, vamos misturar as duas coisas aí, relacionamento e política. Existe política no relacionamento? Qual que é a política da cama? Tem política na cama? Então, quando se fala que tem política na cama, se quer dizer que a dimensão do poder passa pelas relações. Eu posso interpretar isso da forma como normalmente é interpretada pela política, por exemplo, pelas feministas ou pelas teorias de gênero, que é identificar a tal da biopolítica, entender que existem controle de corpos, submissão, certo? A ideia de que
Quando o homem se aproxima de uma mulher, é sempre uma abordagem que tem uma política no meio, a história do assédio. Ou eu posso entender a política num relacionamento como questões mais sutis. Por exemplo, o poder é em si um objeto de desejo. Então, homens e mulheres podem mimetizar relações de poder, posições, palavras eróticas que carregam um halo de poder, de que um teria sobre o outro no jogo sexual. Ou pode ser do tipo assim, um casal sai e é a hora de pagar a conta, certo? Eu que pago sempre. Então, o cara paga a conta. Se ela não quiser que o cara tenha nenhuma expectativa com relação a ela, ela pode não deixar ele pagar a conta e rachar. Ah, mas eu ia adorar. Então, pode ser que tenha cara que adore. Mas eu ia adorar certo? por uma questão simplesmente prática. De economizar uma grana. Só isso aí. Não, mas se você continuar dividindo o tempo inteiro, em alguma hora você pode se fuder com ela. Ah, tem essa? Ah, com certeza. Olha só. É só. Perde um pouco o poder, tem isso? Não, perde um pouco assim, a ideia de que você está fazendo algum tipo de investimento, né? Ah, é? Pensa, por exemplo, dar joia a uma mulher. Significa que você está investindo, não é só dinheiro. Tem essa? Opa. Como eu sou otário, porque eu só penso assim que, pô, eu queria economizar uma grana, eu não tô nem pensando em nada de poder. Vai ficar se fudendo. Só Mas fica assim, isso aí. Mas assim, não é o poder, digamos assim, de uma forma... Não é uma chantagem. Não é uma eu paguei chantagem, tua não é janta. ostentatório, Dessa paguei vez tua janta, agora você tem que dar um dessa beijo. vez eu paguei com trufa, você vai ter que me dar o rabo. Então, não é isso. Não é isso. Não é isso. Né? É uma coisa ele é assim, chulo. que da passa trufa. pela ideia do investimento. Vale alguns rabos. 1.600 a trufa? Preço da... Preço... Desculpa. Falando merda. Não, é porque outro dia eu saí, Não, ele falou, gastei conta a história da trufa. 1.600 com trufa e fiquei puto. É que ele Você só gastou aceitou pau e você primeiro, fez depois veio a trufa pra conta, uma né? mina? Não, pra mim mulher? também, né? Eu não sabia, o restaurante me enganou, entendeu? Você gastou num restaurante o pai e 600 com trufa? Foi um golpe que eu sofri. Pois é. Foi um golpe que eu sofri. Aí fala, É. pô, não, acontece que eu brochei. Eu fui no restaurante, eu sempre vou lá, fica uns 200, 300 Ele ficou conto a traumatizado conta, com essa história. certo? Dessa vez foi R$1.600, Pondé. Aí você fala, pô, então depois a transa vai ser foda. Não, porque eu brochei. Eu só fico pensando, pô, R$1.600. Puta que pariu, acabou. Acabou minha semana. Acredita? Eu achei que era tipo um queijo ralado. O cara ofereceu, pôs a trufa. Chegou pra mim, R$1.600. Juro. Aí qualquer um brocha, né? Brocha. Acabou a relação de poder. Sabe quem me fudeu naquela Se você noite? fosse um puta milionário, não brochava. Mas quem me fudeu? O garçom. Foi ele que me fudeu. Essa foi a relação de O poder restaurante naquela botou noite. no seu rabo, é verdade? É isso. Ele só passou lá que é uma trufinha. Você falou, tá bom. Isso. Foi Mas isso. aquela trufa doce ou salgada? Sei lá, era a porra de um fungo lá Bom, que ele desceu pôs no a- meu então é prato. salgada. No final foi amargo, né? Pondé, então tem esse tipo de relação. E quando mimetiza, por exemplo, 50 tons de cinza da vida aí, que o público sabe bem do que eu tô falando aí, também é um jogo de poder ou é só uma tara, é só uma perversão? Não, claro que é. Inclusive tem muito a ver com esse tipo de perversão. Tanto que, bom, eu acho o livro muito ruim, apesar de que eu eu li nunca ele li. por razões profissionais. Eu não vi o filme, mas eu tinha que comentar ele na Folha e tal. Então, assim, o Por filme... que é ruim? Ele é ruim porque ele é uma espécie... Ele é supostamente um livro erótico de iniciação de uma menina por um cara mais velho, rico e poderoso. Obrigado por apontar para mim Né? quando você citou essas Foi características. sem querer, mãe, mas você pode assimilar. Né? Garotinhas do Brasil, me esperem. Então, assim, mas se você pega, por exemplo, História de Ó, que é um livro escrito por uma mulher francesa dos anos 60, que era amante do editor da Gallimard, Olha. e escrevia cartas eróticas para ele, e ele a convenceu a escrever um livro erótico porque ela era muito boa nas cartas. E é um livro maravilhoso de iniciação sexual de uma jovem. Muito mais erótico do que o 50 Tons de Cinza. É bobo, então. O 50 Tons de Cinza, na época, se chamava de mami porno, né? Pornografia para mamãe. É bobinho, é infantil. Você faz um acordo que não pode machucar mesmo e tal. que Agora, é o isso? livro, ele trata do encantamento de uma estudante, uma que está se graduando e vai conversar... Naif, inocente. E que ela vai chamar, então,
um homem mais velho, mas ainda jovem, mas mais velho que ela, muito rico, muito poderoso, para ser uma espécie de patrono. E o sujeito tem jogos sexuais meio violentos. De dominação. E ela se apaixona por ele, tipo, como se ele leva ela para passear de avião, sabe? Ah, mas aí eu também. Dá um Mac. Aí pra mim eu também me apaixono. Então. Começa a pagar minhas viagens, me dá uns Mac pra você ver se eu não deixo você me dar umas chicotadas de vez em quando. Então. E aí, só que ela se apaixona. Esse é o primeiro volume. O segundo e o terceiro eu não li, mas pelo que eu li sobre, fica pior. Porque no final tudo ele era assim, porque ele tinha sido abusado. Aí cria uma teoria psicológica boba para ele ficar legal. Então, claro que pode, né? Isso é um jogo de poder? Claro que tem poder. Ele amarra ela. É o fetiche, né? Que tá isso que eu falava. A relação sexual, ela tem níveis em que o poder permeia. Esse poder pode ser um poder, de certa forma, contido, numa brincadeira do casal, ou pode ser um poder que resvala numa violência quando é perverso, como no caso do livro. O Christian Grey é perverso. É, porque ele amarra ela, ele não deixa ela enxergar, ele desorienta ela. Mas isso que eu estou dizendo, em comparação à história de Ó, é muito menos. E as mulheres gostam? Porque as mulheres gostam de ver o Christian Grey fazendo isso. Então... É um sucesso de venda. Não foi homem que transformou o livro em best-seller, certo? Não. Foi mulher. Nenhum. E as mulheres então, gostam. Eu vou te responder com a autora do livro, né? Na época, ela foi questionada pelas feministas, inclusive, porque ela estava ganhando muito dinheiro com um livro em que uma personagem menina, jovem, se encantava com um homem mais velho, rico e poderoso, e tinha tesão por ser transformado em objeto. É claro que isso é a tempestade perfeita para as feministas caírem de pau. E a autora, ela respondeu que ela tinha devolvido o imaginário sexual para a mulher de classe média, com o livro. Que é essa fantasia, não de que todas as mulheres gostam de apanhar, não é isso, mas essa fantasia de um sujeito sedutor, aparentemente super seguro, que sabe o que quer. E não esses bundinha que anda por aí, que não sabe nada. Não sabe nem falar com a mulher. Tira a câmera do Klein. Não foi uma indireta para o Klein isso. Não teve nada a ver. Ele está falando de outro tipo de bundinha, Klein. Não é você. Que coisa. Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi falar algumas vezes. Aliás, por garotas de programa já me falaram. Eu tenho algumas amigas dessa profissão, certo? E quando o cara é muito poderoso, tipo, é um político tal, poderoso tal, as tara que o cara tem é de ser humilhado. Parece que quando ele vai lá, ele pede pra mulher enrabar ele. Pede pra ele ser amarrado. Aliás, aqui mesmo, lembra quando a Daphne Anan veio aqui? Ela falou isso, falou assim, quando eu pego o cliente que é muito poderoso, falou até de artistas da Globo, quando o cara é muito poderoso, mas principalmente político, eles pedem para cuspir neles, amarrar, ser humilhado. Existe uma relação disso que, às vezes, a pessoa exerce tanto poder na vida social que em quatro paredes quer equilibrar as coisas e virar ele o objeto? Tem isso? Tem relação? Não há dúvida de que isso acontece do ponto de vista... Inclusive, o cinema mostra muito isso, né? A figura da dominatrix... é famosa. Essa mulher está no lugar da dominatrix. Ela tem de vários ricaços essas dominatrix. Não é coisa de pobre dominatrix, você percebeu? Não é coisa de pobre. Eu nunca vi uma dominatrix falar, peraí que eu tenho que atender o João, frentista do posto de gasolina lá, que ele quer tomar cicotada hoje. Tem que pegar a mangueira da bomba e enfim. Não quer. O João do posto de gasolina não quer. Não, é provavelmente coisa de cara mais rico mesmo. Eu acredito que isso acontece muito. Acredito que o excesso de poder... para muita gente, para quase todos, deixa você meio pirado. Com certeza. E aí, quando você, acostumado a um monte de gente puxar o seu saco, inclusive mulheres, no sentido de querer espaço de trabalho, a possibilidade de você ter uma relação com a mulher que, na realidade, ela põe você num lugar menor, pode, de repente, ser um objeto de desejo mesmo. Falando Ô, Danilo. Sim. Eu achei que você era uma bichona, mas é só uma tara mesmo, isso aí, né? Cala a boca. Vou falar uma conversa inteligente aqui.
E o contrário, ó, você vê um monte de cara que é loser, que chega em casa e bate na mulher. Também é um jeito de falar, puta, lá fora eu sou um frustrado. Eu vou vir aqui dentro, vou mostrar autoridade, vou bater na mulher. Também Com certeza. é o contrário. Sem dúvida. O cara é um loser, é um perdido, é humilhado continuamente no ambiente de trabalho, de repente. Se sente... Se o tiver, né, porque o mundo é um escândalo muito violento. Se sente humilhado desde criança. E aí ele vai descontar na mulher, porque é fisicamente mais fraca. E aí bate. Vira um covarde, vira um... É um bundão. Um bundão. É. Agora, eu quero dar uma dica para você que se sente frustrado. Nunca bata na sua mulher, não faça isso. Você se sente frustrado, faça como eu. Contrate um gordo, certo? Dê um salário mensal para um gordo, deixe ele ao seu lado e xinga ele, descarrega nele, tá bem? A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Você entendeu, filha da puta? Estamos de volta com um dos maiores filósofos do país, Luiz Felipe Pondé. O Pondé aí que na pandemia aí lançou vários livros, né? Estou vendo aqui que os livros vendidos pela Amazon são autografados, inclusive. Política do Cotidiano tem, sei lá, 3.000 e tantos livros, alguma coisa assim. Porra, hein? Autografados. Desde os 12 anos você não exercita tanto a mão, hein? É. Inclusive nesse assunto, né? Porque 12 anos era em outro, né? Ô, Pondé, você sente falta de lançamento presencial? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma, cara. Zero. Dos meus também. Nada, zero. É claro que é legal você ver as pessoas lá, mas a ansiedade da editora, normalmente, a campanha. E tem livro que vende no lançamento, não vende depois, e o contrário. Então, lançamento significa só um pouco de barulho. Com as redes sociais, hoje não precisa de lançamento. Eu também concordo. Também concordo. Ô, Pondé, qual que você acha aí que é o grande desafio para o homem comum? Não estou perguntando, para o Brasil, para a política, para o homem comum. O grande desafio para o homem comum nesse ano que vai. A gente está saindo de uma pandemia, certo? Um monte de gente ansiosa, frustrada, porque está sem emprego. O negócio quebrou, tá vendo as coisas lá na frente, tá sem esperança, puta, é um ou outro, sei lá o que vai ser do país, vai ter outra eleição com gente que ninguém quer mais. Como que o homem comum mantém a cabeça no lugar e não desanima para continuar lutando lá para... Olha, me vem duas coisas à cabeça. A primeira é a seguinte: mantenha as expectativas mais próximas daquilo que está ao alcance da sua mão. Então, procure soluções que você tenha um pouco mais de campo de decisão naquilo e não alocar suas expectativas, por exemplo, quem vai ser eleito. Use uma coisa que em ciência política se chama teoria da ignorância racional, que significa o seguinte: invista a sua razão naquilo que você tem mais decisão no resultado. Essa teoria significa, tenta explicar por que as pessoas não se interessam por política quando vota, porque elas entendem que o investimento, ela investe numa preocupação e o voto dela é um só. Então, a teoria da ignorância racional significa o seguinte: eu escolho racionalmente não me ater muito ao meu voto. Muita gente critica essas pessoas, mas é uma análise de comportamento, não é uma análise de valor. Sim. Mas se você inverte a teoria da ignorância racional, que é o que eu estou fazendo, e dizer assim, olha, se preocupa em você dar um jeito na sua vida. Nas relações micro, significa aquelas que estão perto de você. Que é uma tendência para o mundo até a metade do século XXI, com o caos que ele vai ser e não vai melhorar. Né? O capitalismo está perdendo fôlego para ser um sistema de manutenção da sociedade, o que não significa que acaba o capital. Né? Há uma perda de fé nas instituições. Então, a tendência é que a sociedade e as pessoas tenham que se virar com o seu networking, tenha que se virar com aquilo que elas conseguem fazer. Então, eu diria isso, olha, não é uma fórmula, porque não existe fórmula na vida, mas tente se concentrar naquilo que é mais perto de você, nas relações de trabalho mais perto de você, nas relações afetivas mais perto de você, tomar decisões em que as variáveis você tem algum controle maior do que quem vai ganhar em 22,
ou se o Lula vai mandar no Brasil ou não, ou se tem comunista ou que não tem, mas ou se o país vai ser dominado por fascistas. Se concentre em elementos micro, como a gente fala, mais próximos do seu alcance. E tente não se viciar em ansiolíticos, porque pode deixar você broxa. Isso aí é uma coisa que é uma facilidade moderna que muita gente cai nessa, né? Porque o nível de ansiedade é tão alto, mas quando você corta a ansiedade, você corta junto a libido, né? Isso é uma questão a ser evoluída nos ansiolíticos. Você não deixar a pessoa zen, mas com menos... broxa no sentido que perde a libido em alguma medida. Que pode ser uma solução também, porque você diminuindo mulher vai diminuir problemas também. Pondé, eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas são perguntas que exigem um pouco mais de concentração. Meditação. Assim. Então eu preparei um lugar muito especial para você responder as grandes dúvidas da humanidade. Pondé, numa corrida entre The Flash e Mercúrio do X-Men, quem venceria? The Flash. Arroz, por cima ou por baixo do feijão? Por baixo. Em clube de nudismo, se aceita membros de fora? Se você entender membros de fora como membros que ficam fora da roupa, sim. Nesses anos todos de filosofia, muita gente meteu o pau em você? Não. Na realidade, nunca. Sopa é janta? Puta, janta é uma palavra feia, né? E eu não gosto de sopa. Então não é. Para escrever até tarde, você prefere café da máquina ou no coador é mais forte? Da máquina, ristreto. Você gosta muito de charutos vindo de Cuba. Prefere os cubanos pequenos ou gosta mesmo dos cubão? Eu prefiro Coíba e Monte Cristo. Você gosta também de fumar cachimbo? Quando você sai de casa, você leva fumo? Olha, hoje em dia é difícil fumar cachimbo fora de casa, né? Então, eu normalmente não levo fumo nem o cachimbo. Até onde o careca lava o rosto? Acho que essa pergunta seria melhor falar para as maquiadoras e maquiadores da TV, porque quando começam a me maquiar, começam aqui e acabam aqui. Então, não acaba nunca. Tem que tomar banho depois de largar um barro ou só o papel higiênico resolve? Acho tomar banho melhor, né? Como os turcos, que já fazem isso há muito tempo. O Palmeiras tem mundial? Não. Finalmente respondidas as grandes dúvidas da humanidade. Da humanidade. Muito bem, quero agradecer Luiz Felipe Pondé, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Foi um prazer recebê-lo. Prazer, obrigado.